Olá, olá, querido líder, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar de um assunto muito importante para você. Por que alinhar as expectativas é importante? Então vem comigo, porque esse assunto é muito top. Bem, eu sou o pastor Júnior e trabalho com liderança, com pastores e líderes para desenvolvê-los ainda mais no exercício do ministério. E aqui embaixo, né, já temos aqui um link onde você pode acessar, inclusive, alguns treinamentos, alguns cursos que nós oferecemos, tanto presencial quanto online, para abençoar a sua vida. Então é só acessar aqui, você já vai ter algumas informações importantíssimas. Mas vamos ao assunto de hoje, que é importante, né? Além de você, como é importante você dar o seu like e participar com a gente aqui, porque alinhar as expectativas é importante. Bem, as pessoas elas fazem algumas coisas bem que nos intrigam, né? Ah, quando você entende quando uma pessoa não. Primeiro eu vou falar sobre por que a gente deve orientar e verificar, sabe, a falta desse alinhamento. Então, a falta desse alinhamento, as pessoas elas fazem as coisas aleatórias. Elas não sabem nem o porquê estão fazendo. E isso é complexo, né? Você percebe que essa primeira característica de pessoas que não têm alinhamento, elas fazem o que querem, elas fazem aleatoriamente e não têm noção de verdade o que tem que acontecer, o que tem que ser executado, né? Outra coisa que acontece de maneira bem clara é que essas pessoas também não têm resultados no sentido pleno, né? Ah, não tem aquele resultado desejado. Então isso acaba interferindo nos resultados da igreja, no ministério, né? A pessoa fica como se estivesse rodando no mesmo lugar. E ainda uma outra circunstância que acaba surgindo é que ela produz outras pessoas à sua imagem e semelhança. É mesmo. Então, uma pessoa que não tem alinhamento, ela acaba inspirando outras pessoas também a ter esse tipo de ação, tá? Então, eu quero que você perceba o perigo que isso gera dentro do contexto da liderança pastoral, ministerial, é porque você começa a ver as pessoas não tendo direção. Quem não tem direção, qualquer caminho serve. E ainda o pior é você motivar pessoas indo na direção errada, porque elas não têm noção, elas não sabem, elas não têm propósito, elas não têm orientação. Então é muito importante o pastor alinhar com o ministério, alinhar com as pessoas, cada pessoa na sua função, sobre as expectativas que são geradas, né? No nosso treinamento, workshop Líder que Faz, né? É interessante, eu trato desse assunto também, dentro desse contexto, porque existe a expectativa do pastor, do líder, né, principal, ou do líder em relação aos seus liderados, e existe a forma de entrega. Você pode entregar de duas maneiras, mas aí eu quero que você entenda que esse tipo pode piorar as circunstâncias, porque a pessoa que não tem direção, qualquer lado serve, então ela não consegue ter resultados também mais positivos. Por isso, por quê? Porque sempre é necessário a gente estar chamando a atenção dessa pessoa. Ou então ela fica tão desmotivada porque ela não consegue gerar resultado. Por causa disso, ela não tem resultado e aí isso ajuda a desmotivar a pessoa. Fala a verdade. Quando você tem pequenas vitórias, pequenas coisas que você consegue conquistar, isso te anima, isso te bota para cima. E quando você não consegue ter resultados, isso desanima. Então, a importância do líder principal é alinhar as pessoas e evitar que elas não tenham esse alinhamento, que não tenham esse alinhamento, né? Porque essa falta de alinhamento gera exatamente esse desânimo. E aí, outra coisa que acaba acontecendo, outras pessoas aprendem vendo o ambiente acontecendo. Aí eles se acostumam e acham, você pode falar uma coisa, mas o ambiente está dizendo outra, as circunstâncias estão dizendo outra.
Então isso gera uma cultura de pessoas que não sabem para onde vão, que não geram resultados, e vira um ciclo de pessoas gerando outras pessoas que ficam assim, que vivem assim, e isso é um problema sério. Mas eu quero dar para você aqui, pelo menos, 3 ações que você precisa fazer para que encabece aí essa mudança de ação e alinhe as expectativas. Quando você chama alguém para trabalhar no ministério, chama alguém para trabalhar numa liderança, no departamento, e aí você consegue conversar com essa pessoa, alinhe, dê alinhamento, fala, eu espero isso de você, esses comportamentos assim, assim, assim. Então, o que você precisa dar para a pessoa? Primeiro lugar, foco. Você dá um foco para a pessoa, precisa olhar para uma direção e entender, olha, eu tenho que andar nessa direção. Eu preciso andar nessa linha de raciocínio. Eu preciso fazer isso assim, assim, assim. Tá? Então dê foco. O foco é importante, porque é o lugar onde vai se concentrar a energia e a direção dos seus liderados. Tá entendido, pastorzão? Tá entendido, meu líder? Então eu quero que você entenda isso. Esse foco para a pessoa gastar energia. E aí você vai desenvolver também outra coisa importante, além do foco, que alvos específicos. Então já o foco vai ser colocado onde? Em alvos específicos. Onde você vai conseguir dizer o seguinte, olha, nosso foco está aqui nessa direção, ok? Vou dar um exemplo aqui mais tangível, né? mais prático. E aí você falou o seguinte, olha, nós temos um foco esse trimestre, por exemplo, é a evangelização. E aí você vai dizer para a sua equipe, para as pessoas, e o foco nosso hoje é evangelização. E qual é o nosso alvo? Ganhar, por exemplo, 50 pessoas no final desses 3 meses. Entende? Então você tem um foco num tema e tem um alvo dentro desse foco, onde você consegue, assim, ajudar as pessoas a ter uma direção, ter uma orientação e assim gerando a expectativa correta, a direção correta. E aí por isso você vai criando uma nova cultura. Uma cultura onde que você cria nas pessoas uma cultura de resultados positivos. Onde você vai estar sempre mostrando pelo foco, o alvo, e qual então o resultado esperado. Quando aquela pessoa consegue um resultado, mesmo que não seja tudo, mas conseguiu, celebre todas as conquistas. E é uma bênção. E aí você consegue ir ajudando as pessoas a desenvolverem uma cultura de resultados. Por isso a importância de alinhar as expectativas é muito importante. E assim como eu estou dizendo para você, isso tudo começa a ter uma mudança de mentalidade. As pessoas às vezes não conseguem mudar a sua mentalidade. E ainda que sejam pessoas de oração, de palavra, mas precisa ter algumas chaves que precisam ser viradas. Por isso nós temos um treinamento online chamado Mente Renovada. Você pode participar desse treinamento de maneira espetacular, porque ele vira a chave da liderança e muitas coisas que estão travadas são destravadas, medos são destravados. E se você tem condições de investir na sua mentalidade como líder, tudo muda aqui, querido líder, tudo muda aqui. Se você não muda aqui, não adianta, porque não muda na prática. Então é muito importante ter essa mentalidade para poder trazer novas realizações. Então você clica aqui embaixo, tem um link que você pode preencher um formulário específico, onde eu vou te orientar ali como vão ser os procedimentos e tudo como funciona o nosso treinamento. Mas, sobretudo, dá um likezinho aqui, se inscreva no nosso canal e quero que você compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para que outros sejam abençoados assim como você está sendo. Então compartilhe e nós estamos juntos nessa caminhada de desenvolver líderes para a glória de Deus, para o crescimento do reino e edificando os santos para melhor servirem o reino de Deus. Tá certo? Um beijo na bochecha, seja um líder outlier, um líder acima da média. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.